Informações de hoje pela manhã do estado de saúde do estudante, né, Denis? Pois é, a mãe se manifestou nas redes sociais falando Ela sobre... é quem está falando agora, né? A gente teve aí, durante a semana passada, né, o irmão acabou dando algumas entrevistas para algumas emissoras de TV. No entanto, agora a comunicação está concentrada na mãe do estudante, né? Ela tem se manifestado nas redes sociais, falando sobre, não sei se a gente tem esse vídeo, do momento em que ela fala sobre algumas respostas que o filho apresentou, ele que foi transferido do HUT para um hospital particular aqui na cidade de Teresina, e a mãe fala, né, que o filho já chorou, que o filho já fez esse primeiro momento aí de reconhecimento, que tentou se comunicar. Vamos ver aí então a mãe, né, a cabeleireira que se manifestou nas redes sociais falando sobre o estado de saúde do estudante João Lucas, que foi baleado em uma escola particular aqui de Teresina. Para vocês, eu estou muito feliz. Fui na UTI, vi meu filhote, tá tão lindo, e ele tava chorando, né? Tentou falar comigo, só que por enquanto ainda não pode, porque a língua ainda tá um pouco inchada, mas ela vai desinflamar em nome de Jesus. Eu agradeço todas as orações, e ele sorriu muito, disse para ele que ele era muito amado, que o Brasil todo e muito lugar fora do Brasil está orando por ele, intercedendo pela vida dele, para ele ter uma recuperação sobrenatural. Vamos intensificar as orações no sentido da bala dela se deslocando do local para não ter nenhum problema, e que ele consiga logo já sair do aparelho de respirador. Eu creio que as nossas orações estão movendo e só vai melhorar em nome de Jesus, e o milagre vai acontecer. O semblante dela é realmente de que o filho está se recuperando, graças a Deus, hein, Eli? Graças a Deus. É o chamado poder sobrenatural da fé. Eu compreendo o sentimento dela. A gente, como mãe, qualquer faísca de esperança, a gente se agarra a ela com todas as forças, e não pode, ela está no papel dela, ela não pode perder a esperança. Ela tem que passar essa tranquilidade para o filho dela, porque é um menino, né, que está naquela situação sem saber como é que vai ser a vida dele daqui para frente, se vai dar certo, se vai dar errado, fica naquele conflito, e ela, como o porto seguro dele, tem sim que passar essa tranquilidade, que dê certo ou que dê errado, tem que pensar positivo e tem que dar essa segurança para ele se sentir amparado nesse momento de muita tristeza e de tragédia, né? Olha, eu só queria fazer rapidamente, né? Porque assim, a gente tem feito muitas reflexões sobre esse caso desde o momento em que aconteceu. Sim. E é importante que a sociedade se volte a essa reflexão. Né? Os pais, os filhos, adolescentes, jovens. Acompanhar mais. Agora sim, eu queria trazer um ponto que é muito importante a gente destacar. A sociedade tem mudado, né? Mas eu acho que quando você envolve relação sexual no namoro, é preciso ter bastante cuidado, porque toda relação ela tem as suas consequências, né? Uma gravidez, um envolvimento emocional nessas relações que envolvem. Então, assim, quando veio à tona a história sobre a questão da virgindade, né? Que surgiu essas informações ao longo desse processo. O meu ponto aqui é para você, pai, que está nos acompanhando, seja pelo rádio ou pela TV, mãe que está nos acompanhando pela TV ou pelo rádio, oriente os seus filhos, né, sobre a questão do que envolve quando você tem uma relação sexual, as consequências de uma relação sexual. Porque às vezes a gente fica nesse tabu de não falar sobre determinados assuntos, porque eu sou homem e eu não posso conversar isso com minha filha, eu sou mulher, não posso conversar isso com meu filho. E acontece numa situação que quando os pais eles não dão a orientação correta, quem vai ensinar é o mundo. Né? E aí, e o mundo às vezes ensina quando você está no ambiente, né? Vamos lá, no ambiente masculino, os meninos aí de 16, 17 anos que estão aí numa flor da idade relacionada a essa questão amorosa, os hormônios, né? Os hormônios gritando, quando o pai ou a mãe não orientam, quem orienta é o mundo. Então, assim, talvez nesse caso tenha tido uma situação de relação,
né, que a gente sabe que infelizmente pode ter sido aí um dos causadores dessa situação aí que levou essa estudante, que já tinha um temperamento difícil, assim um familiar me informou, ela já tinha um temperamento difícil e acabou desaguando esse temperamento difícil, esse comportamento complicado, na relação amorosa que ela tinha como estudante. Então aqui, esse caso ele não pode passar despercebido pelos pais, para que a gente quebre esse tabu ao ponto dos pais conversarem com os filhos sobre as consequências de uma relação amorosa. Namoro é namoro. A gente não pode atribuir numa idade de 15, 16 anos as responsabilidades que uma relação sexual ela carrega nessa etapa da vida, né? 16 anos, 17 anos, você não tem maturidade para assumir responsabilidades que uma relação sexual pode gerar na vida das pessoas, na vida dos envolvidos. Então, assim, fica essa orientação para os pais, busquem conversar com seus filhos, busquem orientar, quebrar esse tabu de falar sobre a relação amorosa, falar sobre namoro, falar sobre relação sexual, as consequências de uma relação sexual que podem gerar na vida não só daquela criança, como a Eli falou, uma criança de 16 anos, como na vida das pessoas que estão em volta. Porque imagine você, né? Uma criança de 16 anos, ela não tem nem maturidade psicológica e nem financeira para bancar uma gravidez, por exemplo. Uma possível, né, gravidez. Então, né? assim, busquem conversar com seus filhos sobre esse ponto, para que essa situação que aconteceu em específico, porque infelizmente houve uma relação de namoro, um término de relação nesse caso, e acabou gerando todo esse conflito e a situação da vida desse garoto que hoje está em risco, né?